Ele poderia ter deixado a Venezuela até, você sabe, uma semana e meia atrás. Havia oportunidades para ele evitar tudo isso porque agora ele não é alguém com quem possamos trabalhar. Ele enganou o governo Biden com acordos estúpidos. Ele fez carreira não cumprindo acordos e descobrindo como se salvar ganhando tempo. Agora há outras pessoas no comando do aparato militar e policial lá. Eles vão ter que decidir agora em que direção querem seguir. E esperamos que escolham um caminho diferente daquele que Nicolás Maduro escolheu. Ele foi preso e agora está em Nova York. Nenhum americano foi morto. Nenhum equipamento perdido. Era algo que precisava ser feito e feito. Agora comigo está o secretário de Estado, Marco Rubio. Secretário Rubio, bem-vindo de volta ao Meet the Press. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Quero começar com uma pergunta mais ampla. Os Estados Unidos estão agora em guerra com a Venezuela? Não há uma guerra. Quero dizer, o que está acontecendo? Estamos em guerra contra organizações de tráfico de drogas, não é uma guerra contra a Venezuela. Estamos aplicando as leis americanas em relação às sanções ao petróleo. Nós sancionamos entidades, vamos ao tribunal, conseguimos um mandado, apreendemos esses navios com petróleo e isso vai continuar. Então, o claro... E nós continuaremos a reservar o direito de realizar ataques contra os barcos de drogas que estão trazendo entorpecentes para os Estados Unidos, operados por organizações criminosas transnacionais, incluindo o cartel de Las Salas. Claro, o líder deles, o líder desse cartel, agora está sob custódia do Zeparsi e enfrentando a justiça americana no Distrito Sul de Nova York, e esse é Nicolás Maduro. Então, fizemos um grande progresso nesse sentido. Senhor secretário, quem está no comando? Você está governando a Venezuela agora? Sim, quero dizer, eu vejo as pessoas, sabe, se fixando nisso. Em resumo, esperamos ver mudanças na Venezuela. Mudanças de todos os tipos, de longo prazo e de curto prazo. Gostaríamos de ver todos os tipos de mudanças, mas as mudanças mais imediatas são aquelas que atendem ao interesse nacional dos Estados Unidos. É por isso que estamos envolvidos aqui, devido à forma como isso se aplica e tem um impacto direto nos Estados Unidos, ok? Não vamos poder permitir em nosso hemisfério um país que se torne um ponto de encontro para as atividades de todos os nossos adversários ao redor do mundo. Simplesmente não podemos permitir isso. Não podemos ter um país onde os responsáveis pelas Forças Armadas e pela polícia cooperem abertamente com organizações de narcotráfico. Não vamos permitir isso. Essas coisas são ameaças diretas aos Estados Unidos e pretendemos usar todos os elementos de influência que temos para garantir que isso mude. O que eu gostaria de destacar para todos é que nossas Forças Armadas estão ajudando a Guarda Costeira a realizar uma função de aplicação da lei, que não é apenas a captura de Maduro, mas também a aplicação das nossas sanções. Nós vamos ao tribunal, conseguimos um mandado, apreendemos os barcos e achamos que isso é uma alavanca tremenda, incrível, ou uma alavanca paralisante que pretendemos continuar usando até vermos as mudanças que precisamos ver, que beneficiam o povo americano e, aliás, acreditamos que também beneficiam o povo da Venezuela. Mas, senhor secretário, acho que há muitas dúvidas sobre quem são as pessoas de referência durante essa transição. O presidente Trump disse: nós vamos governar o país. Então você, é o secretário Hegseth? Quem são essas pessoas que vão especificamente governar o país? Bem, não se trata de governar, é de conduzir a política. A política é que queremos que a Venezuela siga em determinada direção, pois é bom para o povo venezuelano e está no nosso interesse nacional. Isso toca em algo que é uma ameaça à nossa segurança nacional ou benéfico prejudicial ao nosso interesse nacional. Envolvido na transição, secretário? Estou envolvido nisso. Bem, claro, quer dizer, acho que todo mundo sabe que estou bastante envolvido na política deste hemisfério. Obviamente, como secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, estive muito envolvido em todos esses aspectos. O Departamento de Guerra desempenha um papel muito importante aqui, junto com o Departamento de Justiça, por exemplo, porque são eles que têm que ir ao tribunal. Portanto, este é um esforço conjunto de todo o aparato de segurança nacional do nosso país, mas é ele quem conduz essa política. E o objetivo dessa política é promover mudanças na Venezuela que sejam benéficas para os Estados Unidos, em primeiro lugar, porque é para quem trabalhamos, mas também, acreditamos, benéficas para o povo venezuelano, que tem sofrido tremendamente. Queremos um futuro melhor para a Venezuela e acreditamos que um futuro melhor para o povo venezuelano também traz estabilidade para a região e torna o nosso entorno um lugar muito melhor e mais seguro.
O presidente Trump disse que o governo está trabalhando com a vice-presidente de Maduro, Delcy Rodrigues. Por que o governo se opõe a trabalhar com a líder da oposição, Maria Corina Machado? Ela também é ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, claro. A coalizão dela tem o apoio de 70% dos venezuelanos. Por que não trabalhar com ela? Bem, algumas coisas. Antes de tudo, Maria Corina Machado é fantástica e é alguém que conheço há muito tempo. E ela, então todo o movimento é. Mas aqui está o ponto, estamos lidando com a realidade imediata. A realidade imediata é que, infelizmente e tristemente, mas infelizmente, a grande maioria da oposição já não está mais presente dentro da Venezuela. Temos questões de curto prazo que precisam ser resolvidas imediatamente. Todos nós desejamos ver um futuro brilhante para a Venezuela, uma transição para a democracia. Tudo isso é ótimo e todos queremos ver isso acontecer. Trabalho nisso há 15 anos em nível pessoal, tanto no Senado quanto agora como conselheiro de Segurança Nacional e secretário de Estado. Essas são questões pelas quais ainda me importo, pelas quais ainda nos importamos. Mas o que estamos discutindo é o que vai acontecer nas próximas 2, 3 semanas, 2, 3 meses e como isso se relaciona com o interesse nacional dos Estados Unidos. Portanto, esperamos ver mais conformidade e cooperação do que estávamos recebendo anteriormente. Com Nicolás Maduro não era possível fazer um acordo ou um arranjo. Embora ele, aliás, tenha recebido ofertas muito generosas, ele poderia ter deixado a Venezuela até, você sabe, 1 semana e meia atrás. Havia oportunidades para ele evitar tudo isso porque agora ele não é alguém com quem possamos trabalhar. Ele enganou o governo Biden com acordos estúpidos. Ele fez carreira não cumprindo acordos e descobrindo como se salvar ganhando tempo. E o presidente Trump não ia cair nessa armadilha. Então agora há outras pessoas no comando do aparato militar e policial lá. Eles vão ter que decidir agora em que direção querem seguir. E esperamos que escolham um caminho diferente daquele que Nicolás Maduro escolheu. No fim das contas, esperamos que isso leve a uma transição holística em toda a Venezuela, social, política, tudo isso. Somos a favor de tudo isso. Mas agora precisamos dar os primeiros passos. E os primeiros passos são garantir o que é do interesse nacional dos Estados Unidos. Sim. E também benéfico para o povo da Venezuela. E são nessas coisas que estamos focados agora. Chega de tráfico de drogas, chega de Irã, chega de presença do Hezbollah por lá. E nada mais de usar a indústria do petróleo para enriquecer todos os nossos adversários ao redor do mundo. E não beneficiar o povo da Venezuela, ou francamente beneficiar os Estados Unidos e a região. Você fala sobre uma transição holística. Acho que há muito foco em possíveis eleições. Quão em breve as eleições serão realizadas? Dentro de 30 dias, senhor. Secretário? Eleições? Bem, veja. Este é um país que tem sido governado por esse regime há 14 ou 15 anos. As eleições já deveriam ter acontecido há muito tempo. As eleições aconteceram. Eles perderam e não contaram os votos ou se recusaram a contar os votos. E todo mundo sabe disso. Então, tudo isso, eu acho, é prematuro neste momento. Há muito trabalho a ser feito aqui. Agora, no que estamos focados, vamos ser realistas aqui. No que estamos focados agora são todos os problemas que tínhamos quando Maduro estava lá. Ainda temos esses problemas que precisam ser resolvidos. Vamos dar às pessoas a oportunidade de enfrentar esses desafios. Esses problemas, enquanto o problema não for resolvido, enfrentarão a quarentena do petróleo, sofrerão pressão dos Estados Unidos, visaremos barcos de narcotráfico se navegarem em nossa direção, os Estados Unidos. Continuaremos a apreender as embarcações que forem alvo de ordens judiciais. Continuaremos fazendo isso e possivelmente outras coisas até que as questões que precisam ser resolvidas sejam de fato resolvidas. Porque, no fim das contas, acima de tudo, nos importamos com eleições, nos importamos com a democracia, nos importamos com tudo isso. Mas a principal coisa com a qual nos importamos é a segurança, o bem-estar e a prosperidade dos Estados Unidos. E é nisso que vamos focar antes de qualquer outra coisa aqui. E é sobre isso que tratam essas políticas, essas mudanças que precisamos ver acontecer. Certo, isso é significativo. Você diz que continuará apreendendo barcos quando necessário. Quero te perguntar sobre tropas em solo. Muita atenção sobre isso. O presidente foi questionado sobre a possibilidade de tropas do ZEU. Tropas em solo. Ele disse, abre aspas, não temos medo disso. Quantas forças do Zimocipuam estão em solo agora na Venezuela? Há alguma? Há alguma? Nós não temos forças do ZEU em solo na Venezuela? Não temos forças do ZEU em solo. Todo mundo sabe que eles estiveram em solo por cerca de 2 horas quando foram capturar Maduro. E eu acho que o que o presidente está dizendo é muito simples, que é, como presidente dos Estados Unidos, ele não vai sair por aí dizendo às pessoas o que ele não vai fazer.
Ele não vai sair por aí dizendo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Sim, eu me importo com essa questão, mas só vou até certo ponto. Ele mantém todas essas opções em aberto. No caso específico que você está citando, isso era, em essência, no seu cerne, uma função de aplicação da lei. O Departamento de Justiça, desde o governo Biden, oferecia uma recompensa de 25 milhões de dólares por sua captura. Então temos uma recompensa por sua captura, mas não vamos aplicá-la. Essa é a diferença entre o presidente Trump e todos os outros. É fácil fazer um cartaz de procurado e dizer 50 milhões de dólares pela captura de Maduro, mas ninguém leva isso a sério porque você não vai fazer nada a respeito. O presidente Trump fez algo a respeito. Para você, ele fez algo a respeito. Nós fomos lá, o pegamos, ele foi preso e agora está em Nova York. Nenhum americano foi morto. Nenhum equipamento perdido. Era algo que precisava ser feito e feito. E eu asseguro, as pessoas na Venezuela, agora que estão no comando da polícia e de todo o resto, eu lhe asseguro que eles provavelmente serão muito mais obedientes do que Maduro foi como resultado disso. O presidente Trump informou ao The New York Post que não haverá tropas na Venezuela se Delcy Rodrigues fizer nossa vontade, mas ela exige a libertação de Nicolás Maduro. Ela insiste que seu país não vire uma colônia. O que exatamente Rodrigues precisa fazer para manter o seu ENUA com as tropas fora da Venezuela? Esqueça as tropas do EUA, esqueça essa questão. O que precisa acontecer para que nossas relações com a Venezuela mudem e nossa abordagem mude, como já destaquei, você não pode inundar o país com membros de gangues. Você não pode inundar o país com drogas da Colômbia pela Venezuela no apoio de elementos de forças de segurança. Você não pode transformar a Venezuela no centro de operações para o Irã, para a Rússia, para o Hezbollah, para a China, para os agentes de inteligência cubanos que controlam esse país. Isso não pode continuar. Essas coisas não podem continuar acontecendo. Você não pode continuar permitindo que as maiores reservas de petróleo do mundo estejam sob o controle de adversários dos Estados Unidos, sem beneficiar o povo da Venezuela e sendo roubadas por um punhado de oligarcas ao redor do mundo, inclusive dentro da própria Venezuela, mas sem beneficiar o povo daquele país. Você sabe, nós vimos como nossos adversários ao redor do mundo estão explorando e extraindo recursos da África, de todos os outros países. Eles não vão fazer isso no hemisfério ocidental. Eles não vão. Isso não vai acontecer sob o governo do presidente Trump. Leia nossa estratégia de segurança nacional. Ele está levando isso a sério e tomará atitude. Nós estamos fazendo algo. Deixe-me te perguntar sobre o petróleo. O presidente diz que o ENUA está dominando o petróleo. A questão, creio eu, é se o objetivo da operação era capturar Maduro e levá-lo à justiça, por que os Estados Unidos precisam assumir o controle da indústria petrolífera venezuelana? Bem, não precisamos. Primeiro, deixe-me voltar lá para cima. Não precisamos do petróleo da Venezuela. Temos petróleo em abundância nos Estados Unidos. O que não vamos permitir é que a indústria petrolífera na Venezuela seja controlada por adversários dos Estados Unidos. Você precisa. Por que a China precisa de petróleo? Por que a Rússia precisa de petróleo? Por que o Irã precisa de petróleo? Eles nem neste continente. Este é o hemisfério ocidental, é aqui que moramos. E não vamos permitir que o hemisfério ocidental seja uma base de operações para adversários, concorrentes e rivais dos Estados Unidos. Empresas de petróleo. Também queremos ver esse petróleo e os lucros obtidos com ele. Aguentar. Queremos que os lucros do petróleo desse país beneficiem o povo da Venezuela. Por que 8 milhões de pessoas deixaram a Venezuela? 8 milhões de pessoas, provavelmente a maior migração em massa da história moderna, deixaram a Venezuela desde 2014, porque toda a riqueza daquele país foi roubada. Para benefício de Maduro e seus comparsas no regime, mas não para benefício do povo da Venezuela. Você sabe o quão desestabilizadora é a situação com 8 milhões de imigrantes? Esse é o maior medo que o Brasil tem, que a Colômbia tem, que todos esses países da região têm sobre o que está acontecendo na Venezuela? E o nosso envolvimento é porque eles têm medo de outro evento de migração em massa? É isso que eles temem. Isso é algo profundamente desestabilizador. Isso não vai continuar acontecendo. Eles não vão vir de fora do nosso hemisfério, desestabilizar a nossa região no nosso próprio quintal e nos fazer pagar o preço por isso. Não sob o presidente Trump. Vamos falar do panorama geral aqui. EUA, mudança de regime, historicamente falando, não tem dado muito certo para os Estados Unidos. No Iraque, na Líbia, para citar alguns exemplos. Você pode garantir aos americanos, ao povo dos Estados Unidos, que desta vez será diferente? Bem, aqui está o que aconteceu.
Nós criamos essa fobia e esse tipo de coisa. Número 1, muitos especialistas na TV é uma palhaçada. Focaram suas carreiras no Oriente Médio ou em outras partes, onde a ação acontecia. Poucos sabem algo sobre a Venezuela e o hemisfério ocidental. A Venezuela não se parece em nada com a Líbia, não se parece em nada com o Iraque, não se parece em nada com o Afeganistão, não se parece em nada com o Oriente Médio, exceto pelos agentes iranianos que estão tramando contra os Estados Unidos. Ok? São países ocidentais com longas tradições entre seus povos, em nível cultural e interpessoal, e com laços com os Estados Unidos. Então não existe nada parecido. As pessoas precisam parar de comparar coisas diferentes. Comparar maçãs do Oriente Médio com laranjas do Ocidente. Mas você... Número 2. Isso diz respeito ao interesse nacional dos Estados Unidos. E do que tenho certeza é que estamos em um lugar mais seguro e melhor porque estamos levando isso a sério. A alternativa teria sido deixar Maduro lá como um traficante de drogas indiciado, presidente ilegítimo, governando o país, um convite aberto para todos os nossos adversários fazerem o que quiserem contra os Estados Unidos a partir da Venezuela. Isso não iria continuar. A alternativa teria sido permitir que um traficante de drogas continuasse a usar o território nacional e elementos do poder do Estado para fortalecer organizações de tráfico de drogas. Leia a acusação. Esse cara usou os mecanismos do aparato de segurança deles para não prender traficantes de drogas, mas cooperar e facilitar o tráfico de drogas com o objetivo de introduzi-las nos Estados Unidos. E isso vai parar. E, no entanto, o senhor secretário, há um mês, o presidente Trump concedeu indulto ao ex-presidente de Honduras, que estava começando a cumprir uma pena de 45 anos por tráfico de mais de 500 toneladas de cocaína. Isso não contradiz o objetivo declarado do governo, como você acabou de dizer, de combater esses narcoterroristas? Primeiro, o ex-presidente de Honduras. Ele não estava no poder nem tinha influência na política de Honduras. Segundo, não cuido do processo de indulto. Não sou contra nem a favor. Eu não analisei o processo. Então não posso falar sobre as dinâmicas que levaram o presidente a tomar a decisão. Acho que ele falou sobre isso ontem, na coletiva de imprensa. Ele analisou o processo. Ele examinou os argumentos presentes nele. E ele sentiu que o ex-presidente de Honduras foi tratado de forma muito injusta pela administração anterior e tomou a decisão que tomou. Eu acho que isso respondeu. Pessoas podem discordar. Quero dizer, há pessoas por aí que ganham a vida discordando de tudo o que o presidente Trump faz. Isso não significa que deve deixar Maduro no poder, nem sair. Depois de Maduro, essa não é a resposta. Vejo pessoas dizendo isso, é como, bem, sabe, como você pode ir atrás do Maduro se você não fez isso? Isso é absurdo. A resposta para isso, goste você ou não é deixar como está. Alguém que foi indiciado, que ainda nem enfrentou a justiça americana, mas agora vai enfrentar. E você está absolutamente certo. Eu estava me referindo, obviamente, ao ex-presidente. A chefe de gabinete da Casa Branca, Suzy Wiles, disse à Vanity Fair que um ataque ao território continental da Venezuela exigiria aprovação do Congresso. Por que isso não aconteceu? Isso vai acontecer com qualquer ação futura que o governo planeje tomar na Venezuela ou em outro lugar. Esta não foi uma ação que exigia aprovação do Congresso. Na verdade, não poderia exigir aprovação do Congresso porque isso não foi uma invasão. Isso não é uma operação militar prolongada. Esta é uma operação muito precisa que envolveu algumas horas de ação. Também foi uma operação muito delicada, foi uma operação que exigiu que todas essas condições estivessem presentes no momento certo, no lugar certo. Não se podia correr o risco de vazamentos. Não podíamos permitir nada que colocasse a missão em risco, matasse pessoas ou comprometesse a missão, e a questão da opcionalidade. Não sabíamos se a missão aconteceria. Como avisar algo incerto? Precisava de condições climáticas favoráveis no lugar e horas certos. Precisávamos as forças preparadas, muitos fatores envolvidos. Era uma operação baseada em gatilhos. Você não pode avisar sobre isso, primeiro, porque nem sabe se vai acontecer, se essas condições realmente vão se alinhar. E segundo, você não pode correr esse risco de ser divulgado. Mas isso não foi um ataque à Venezuela. Foi uma ação policial para capturar um traficante de drogas já indiciado. E claro, precisávamos do apoio do Departamento de Guerra porque eles têm mísseis antiaéreos que poderiam derrubar aqueles helicópteros. Nós tivemos que neutralizar os radares. Neutralizamos esses elementos antiaéreos na entrada e na saída. E foi a isso que a operação se limitou. Mas você vai buscar a aprovação do Congresso para qualquer ação futura na Venezuela ou na região? Bem, vamos buscar a aprovação do Congresso para ações que exijam a aprovação do Congresso, mas caso contrário, eles serão apenas notificados.
E esta não é uma operação que exigia aprovação do Congresso. Na verdade, esta é uma operação semelhante à que praticamente todos os presidentes dos últimos 40 anos realizaram. A diferença é que, quando é o Donald Trump, você sabe, todos esses democratas enlouquecem. O governo cubano é o próximo alvo da administração Trump, senhor secretário, rapidamente? Bem, o governo cubano é um grande problema. Sim, o governo cubano é um grande problema. Então isso é um sim? Mas eu acho que as pessoas não percebem totalmente. Acho que eles estão com muitos problemas. Sim, não vou falar com você agora sobre quais serão nossos próximos passos e nossas políticas a esse respeito. Mas não acho que seja nenhum mistério que não somos grandes fãs do regime cubano, que aliás são os que estavam sustentando Maduro. Toda a sua força de segurança interna, seu aparato de segurança interna, é totalmente controlado pelos cubanos. Uma das histórias não contadas aqui é como na essência você fala sobre colonização, porque acho que você disse Dulce. Rodrigues mencionou que aqueles que de certa forma colonizaram, pelo menos dentro do regime, são os cubanos. Foram cubanos guardaram Maduro, não sob proteção guardas venezuelanos. Ele tinha guarda-costas cubanos. Em termos de sua inteligência interna, quem espiona quem lá dentro para garantir que não haja traidores são todos cubanos. Tudo bem. Secretário de Estado Marco Rubio, obrigado por se juntar a nós após um dia incrivelmente agitado. 48 horas. Te agradeço muito.